Será que vale a pena ser gestor de tráfego em 2025? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê vale a pena e também vou te dar uma trilha do início ao fim para você se tornar cada vez mais um gestor preparado para os novos desafios e para esse mercado que dizem estar saturado, tá bom? Só que fica nesse vídeo até o final, porque no final eu vou te dar um bônus muito especial, tá? Bom, quando a gente fala do mercado de tráfego como um todo, a gente tem que entender também o tamanho desse mercado. Quando a gente fala do tamanho do mercado, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então, quando a gente diz de faturamento e dessas empresas, que são empresas de mídia principalmente, a gente está falando que até em 2029 tem uma previsão de aumento, de crescimento e de projeção de 36 bilhões de dólares. Significa que as empresas que a gente tem como objetivo, né, de administração, elas vão crescer muito para daqui os próximos anos. Então, cada vez mais essas empresas crescendo, cada vez mais as empresas que colocam dinheiro em anúncios, elas vão precisar de profissionais. E esse profissional, ele é o gestor de tráfego ou o analista de mídia. Quando a gente fala desses dois tipos de profissional, é obviamente que esse mercado é um mercado em pleno crescimento. Quando a gente diz que o analista de mídia ele vai perdurar ainda por muitos e muitos anos, isso é uma verdade. Só que a gente tem que se atentar nesses três pilares aqui que eu vou mostrar para você, para que cada vez mais você consiga se atualizar e para que cada vez mais você consiga se destacar nesse mercado saturado. Então, quando a gente fala desses três pilares fundamentais aqui, a gente diz dentro do primeiro dos fundamentos técnicos. E o que eu quero dizer com fundamentos técnicos, tá? A gente não consegue se destacar no mercado, obviamente, sem estar alinhado com a base técnica, tá? Eu vou traçar um paralelo com o jogador de futebol. O jogador de futebol, ele treina chute todos os dias, treina cruzamentos todos os dias, então a parte técnica dele ele tem que ser muito apurada. Então, quando a gente fala dos fundamentos técnicos do gestor de tráfego, principalmente quando a gente fala da parte digital, a gente está falando em Google Ads, em Meta Ads, em TikTok. São tantas plataformas que tem a parte de intenção, quanto as plataformas que tem a parte de atenção. Então, quando a gente fala de Google Ads, a gente tem que dominar principalmente aquelas campanhas que são voltadas para pesquisa, display e a YouTube, que é muito tradicional e é muito efetivo quando a gente fala de conversão. E quando a gente fala de Meta Ads, a gente tem que dominar ali a parte de anúncio principalmente. Por quê? Porque tudo que vai para o Meta Ads é a parte de atenção, é a parte que a gente consegue atrair essa pessoa e aí sim convertê-la. Então, quando a gente diz de dominar nas plataformas, a gente tem que entender do começo ao fim como funciona dentro de cada uma delas e como a gente consegue tanto direcionar as campanhas quanto otimizar as campanhas. Mas não é só isso. Por quê? Porque a gente ainda tem dois pilares quando a gente fala de ser um gestor qualificado, ser um gestor do futuro. E um desses pilares, que é muito importante, ele é a inteligência artificial. Por quê? Cada vez mais a inteligência artificial ela vai tanto nos ajudar, quanto para gestores desqualificados vai ser prejudicado. Por quê? Porque quando a gente coloca isso na equação, quando a gente coloca a inteligência artificial na equação, os gestores que já são bons tecnicamente, eles vão fatalmente começar a atender mais clientes, ter mais demandas de acordo com esses clientes, porque a agilidade ela melhora muito quando a gente fala de inteligência artificial. Então a gente consegue, quando a gente beira ali os 2018, por exemplo, um gestor que atendia 5 clientes, hoje esse mesmo gestor ele consegue atender 15. Então é uma proporção muito grande de aumento de agilidade quando a gente fala dessas ferramentas de inteligência artificial. E não só isso, quando a gente fala também de parte analítica, quando a gente fala da parte de qualificação de dados, a gente também considera muito a inteligência artificial nessa equação. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, esses três fatores são cruciais para qualificação desse gestor e também para que a gente chegue cada vez mais preparado para anos subsequentes. Então, a IA criativa
geração de imagem, a parte de produção de vídeo, a gente consegue utilizar e sempre colocar ali um quê a mais no nosso serviço como gestor de tráfego. Então, quando a gente fala da IA analítica, a gente consegue, através dessas IAs e através de prompts corretos, a gente consegue ter a maior qualificação daqueles dados para que a gente tenha, sim, a melhor otimização daquelas campanhas. Então, é importante que a gente consiga se utilizar dessas IAs tanto para análise quanto para criação e também para automações. É muito importante hoje em dia que um bom gestor tenha habilidades de automação. E aí, quando a gente fala de plataformas como o Make, como o N8N, esse gestor ele tem que estar alinhado de fato com o mercado. E isso daqui é o futuro do mercado. Isso daqui é quando o gestor se coloca nesse papel também de um automatizador, a gente consegue tanto atender mais clientes quanto deixar cada vez mais o processo desse atendimento refinado, tá? Bom, antes de eu ir para esse terceiro pilar, gostaria muito de pedir que, se até aqui eu estou te ajudando de alguma forma, que você deixe aqui sua inscrição e não se esqueça de ficar até o final, porque eu vou te dar um bônus muito especial, muito bacana, que vai ajudar você bastante nessa trilha de um gestor 5.0, então um gestor de tráfego altamente qualificado. Indo aqui para o terceiro pilar, obviamente eu não posso falar de um gestor qualificado se eu não estiver falando de uma visão de negócios também. Por quê? Quando a gente fala de uma visão de negócios, o gestor de tráfego ele não pode ser só um executor de campanhas. Ele tem que necessariamente saber estratégias de negócio e tem que saber estratégias de funil complexos. Por quê? Porque quando a gente sabe estratégias de negócio, estratégias de funil, a gente consegue tanto auxiliar nosso cliente e também fazer uma interpretação de métricas muito mais qualificada. Então, basicamente, quando a gente fala de funil completo, que é tanto a parte de geração de demanda, quanto a parte de nutrição e remarketing, quanto a parte de uma conversão, de um pós-venda, de um upsell, de um cross-sell, a gente tem que ter essas ferramentas no nosso arsenal para que a gente consiga se tornar cada vez mais um gestor que não só é um apertador de botão, mas um gestor estratégico que vai tornar aquele cliente ali um cliente fiel e, quem sabe, para sempre, tá? Quando eu falo de Growth Loops, basicamente, a gente precisa entender como a gente consegue tanto pegar dentro daqueles projetos que a gente está inserido, aqueles clientes, para ter tanto um reinvestimento e um crescimento. Então, basicamente, é um crescimento em loop. Isso que significa o Growth Loops, que é a gente faz a parte do tráfego, faz a parte de retenção, faz a parte de aquisição e depois a gente faz esse ciclo completo novamente para mais clientes. E isso significa que cada vez mais esse tráfego ele está sendo aumentado e você, como profissional, cada vez mais vai ser bonificado quando a gente diz de você como gestor autônomo ou como dono do seu próprio negócio, tá? E aí, aqui, quando a gente fala de papel desse gestor, basicamente é para que a gente consiga atuar não só como um apertador de botões, como eu tinha dito antes, mas sim como um parceiro estratégico. Então, para que nessa nova fase da gestão de tráfego, as empresas elas enxerguem você como um agregador, você precisa ter esses conhecimentos que eu trouxe aqui para você e precisa cada vez mais se pautar tanto em inteligência artificial quanto em crescimento de negócio. Bom, se você ficou até aqui, muito obrigado. No primeiro link fixado, eu deixei uma trilha do Gestor 5.0. Basicamente, é uma trilha que você vai conseguir compreender toda essa jornada. É um playbook de 27 páginas que você vai conseguir se aprofundar na gestão de tráfego em 2025 e para os próximos anos também. Então, se inscreve no canal e até a próxima.